Conta-se uma experiência que um dia um lobo achou bonito como era que as ovelhas viviam. E ele desejou ser ovelhas. E disse que um dia ele pegou vestes de ovelha, se vestiu e foi participar ali junto do rebanho das ovelhas. E ele viu que a vida de ovelhas era conduzida por um pastor, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e que a alimentação das ovelhas era totalmente diferente. E um dia, certo dia, ele não aguentando mais comer capim, ele pegou o hábito de fugir, pegava suas presas, matava, se alimentava e depois voltava para o rebanho para viver junto das ovelhas. Só que um dia ele sentiu tristeza. Como é que eu posso estar aqui vivendo no meio das ovelhas, mas lá fora eu sou um lobo? E ele pensou assim: eu vou assumir quem eu sou. Eu serei um lobo com uma natureza ou uma mente de ovelhas. E daquele dia em diante ele passou a viver junto com as ovelhas, sendo lobo, mas com uma mente de ovelha. Isso chama convenção ou mudança de vida. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 15, Paulo diz assim: nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois faço o que não quero. E agora Paulo diz no capítulo 19, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Talvez você também seja como Paulo. E quem era Paulo que viveu esse dilema, esse drama na sua vida? Paulo diz que teve momentos que ele queria fazer o bem e não fazia. Confesso para vocês também que teve vários momentos da minha vida que o bem que eu queria fazer eu não conseguia. Muitas das vezes tentei ser humilde, não conseguia. Tentei amar, não conseguia. Tentei perdoar, não conseguia. Tentei ser paciente e não consegui. Talvez o seu problema também seja o mesmo do que Paulo, ou o mesmo que eu. E Paulo, ele era um perseguidor da igreja, mas quando Paulo se converteu, ele ouviu o próprio Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isso mostra que mesmo eu e você, sendo o que somos, nós ainda há coisa na nossa mente que nos turba. Às vezes nós queremos uma mudança e não conseguimos. Às vezes queremos tratar aquela pessoa que nós tanto maltratamos bem e não conseguimos. Às vezes gostaríamos de servir mais e não conseguimos. Às vezes gostaríamos de refrear nossa língua no que falar e às vezes também não conseguimos. E esse problema afeta muitas pessoas. Paulo não falou qual era o problema, mas ele passou por esse dilema também. Lembra da história do lobo? Ele tentando ser ovelha, fingindo, ele não conseguiu, mas no dia que ele passou a ter a mente das ovelhas, ele passou a ser diferente. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Mas você sabe como foi que Paulo conseguiu? Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe como foi que Paulo também conseguiu? No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe? Agora o segredo da vitória: nós, porém, temos a mente de Cristo. E quando eu tenho a mente de Cristo, existe uma música do Padre Zezinho, que eu gosto muito, que ele diz assim: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Esse é o segredo da vida cristã. O apóstolo Paulo, ele passou por esse momento de dificuldade e ele venceu. Você também pode vencer. Talvez muitas pessoas
acaba até não tendo um bom relacionamento porque ela não consegue mudar, mas sozinho não consegue mesmo. Mas o apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. E quando eu tenho a mente de Cristo, Paulo dá a resposta lá em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lembra que Jesus é manso e humilde de coração? Lembra que Jesus é amor? Lembra que Jesus é a felicidade? Lembra que Jesus é a paz? Lembra que Jesus é a alegria? Lembra que Jesus é o perdão? Lembra que Jesus é a felicidade? Então, se Cristo é a sua mente, todas essas virtudes de Cristo passará para você. Quero dizer uma coisa também. Nós temos que viver o hoje. Às vezes nós atormentamos ou vivemos no passado. E quem vive de passado é museu. Cristo quer renovar a sua mente. Cristo quer renovar o seu modo de ser. Cristo quer fazer de você uma pessoa diferente. Seja ovelha, mas se for lobo, seja um lobo com mente de ovelha. E nós temos a mente de Cristo.